Paz, irmãos, amém? As crianças pequenininhas podem ir lá para trás com a tia Tati e vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus, Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas e continuará fazendo. Nosso Deus é tremendo. Meus queridos, eu estava relembrando algumas coisas, algumas conversas que eu tive com um grande amigo meu, pastor. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, estávamos falando sobre limitações, frustrações, que muitas vezes nós passamos em nossas vidas. Será que pelo fato de eu ser cristão, eu não posso estar frustrado, talvez decepcionado, triste? O que às vezes pode trazer esse tipo de sentimento em nossas vidas? E me fez lembrar dessa conversa, e ele me citou algumas passagens bíblicas que ficou guardado no meu coração. E eu gostaria de estar passando hoje isso para vocês. Essa passagem, eu quero falar sobre 2 personagens da Bíblia. Vou ler 2 textos. O primeiro texto, um dos livros mais bonitos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Vocês podem estar acompanhando o texto da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11. E depois a gente vai para o outro texto. Amém? Eu vou ler do verso 7 ao 9, depois eu vou dar uma puladinha para frente, a gente vai para o 22 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Lá para o verso 22 agora. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. E eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, no que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Muitas situações que passamos em nossas vidas, provações, momentos em que a gente vai se frustrar. Muitas vezes as nossas limitações impedem com que a gente consiga enxergar ou perceber aquilo que Deus está preparando ali na frente para nós. Deus sempre tem um plano em nossas vidas. Deus, Ele tem algo maravilhoso ainda a realizar através de nós. E muitas vezes vamos passar por momentos dolorosos.
Nós passamos por tantas provações e às vezes nos frustramos com tantas coisas. Às vezes a pessoa que muda de trabalho na esperança de ter algo melhor e ali na frente ele percebe que não era aquilo que ele queria. Quantas pessoas às vezes se iludiram na vida porque às vezes tinham namorado, uma promessa de casamento, e isso não chegou na tua vida. Às vezes passamos por momentos que nós temos aquele amigo do nosso lado, confiamos nele, e na maior dificuldade, quando a gente espera uma ajuda, ele não está ali do nosso lado. A gente se frustra. Há 17 anos atrás eu estava casando com a minha linda esposa, e ela chegou e disse para mim uma coisa: não quero marido barrigudo e careca. Se frustrou a coitada. Mas eu digo uma palavra de esperança para ela: ainda há solução, porque o nosso Deus é fiel. Eu digo porque às vezes a gente passa por momentos de frustração, mas ela supera tudo isso, porque Deus deu um marido maravilhoso para ela. Mas eu quero dizer que irmãos, se controla, Júnior, por favor. Jesus, ele já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições. Não ri não, tá? Que você vai casar com careca também, viu? Não falei que alguém aqui vai ficar careca, não falei nada. Mas nós temos a palavra do Senhor. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele disse que a porta seria estreita. Ele sempre nos alertou de tudo que nós iríamos viver nesta terra. E parece que muitas vezes nós oramos, nós insistimos em tantas coisas, nós começamos a clamar, buscar o Senhor. Olha, eu quero tal coisa, eu almejo isso na minha vida, e nós buscamos, e parece que o céu está fechado para nós. Começamos a investir de uma forma maior, começamos a jejuar, tem pessoas que sobem ao monte, tem pessoas que começam em vigílias, e parece que Deus permanece em silêncio. E algumas vezes começamos a pensar que o problema somos nós. Por que será, pastor Milton, que eu estou passando por isso? Aonde foi que eu errei, Senhor? Revela, usa um profeta para dizer qual é o meu erro. Aonde foi que eu errei? E a porta continua fechada. As limitações, às vezes nos cercam de tal maneira, que não conseguimos compreender aquilo que está sendo preparado. Pensamos que somos o pior pai, às vezes pensamos que somos um mau líder, um mau marido, um mau profissional, porque ainda não chegamos aonde nós queríamos chegar. Parece que há uma greve no céu. Tanto tempo eu estou orando por isso, pastor, e não consigo uma resposta, não consigo enxergar por onde entrar, como fazer isso. Será que Deus, ele se esqueceu de mim? Será que ele não está ouvindo a minha voz? E nós pegamos a Bíblia. Talvez eu consiga encontrar uma palavra de refrigério na palavra do Senhor, algo que venha me fortalecer. De repente nós chegamos lá no Evangelho de João, capítulo 21. O texto diz que aqueles discípulos eram profissionais na pesca. E de repente Jesus chega a eles e fala: olha, tem alguma coisa para mim comer aí? E aqueles homens, com aquele semblante frustrado, não tem nada para comer. Não conseguimos pegar nada. Talvez tenha sido assim o seu dia a dia. Você tem ido à luta, buscado tantas coisas, e parece que você volta para a tua casa da mesma maneira que você saiu. Senhor, não consegui nada. Não aconteceu nada, meu Pai. Paulo, ele passa por essas situações de adversidade. Ele passa por momentos dolorosos em sua vida. Mas ele sempre tinha algo na sua mente. Eu posso passar por todas essas coisas, mas eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus. Juntando com esse texto de Paulo, o segundo personagem que eu trago para vocês, uma passagem muito conhecida também, de um profeta chamado Eliseu. O pastor Milton me inspirou numa mensagem dele aqui, para juntar sobre esse texto. Lá em 2 Reis, capítulo 4, vocês vão acompanhar
Uma história maravilhosa. Uma certa mulher sunamita, com seu esposo, sempre vendo aquele homem de Deus, fazendo seus trabalhos, e de repente ele passa, ela fala para o seu marido: olha, ele sempre vem por aqui, ele sempre está aqui fazendo a obra do Senhor, vamos poder fazer algo na vida desse homem. Está lá a partir do verso 8, você pode acompanhar isso. A gente pode preparar uma refeição para ele, cuidar dele, e aquele homem vai lá e faz isso, e o servo desse homem, ele fala: olha, esta mulher faz tanto por nós, o que a gente pode fazer por ela? E Eliseu pergunta: olha, o que a gente pode fazer talvez por essa mulher? E ele fala: olha, eles não têm filhos, já são idosos. E ele manda chamar aquela mulher e fala para ela: olha, vocês não têm filhos, pode contar o tempo aí, daqui 1 ano, essa criança estará em seus braços. E aquela mulher ainda fica meio assim, desesperançosa: olha, não me iluda. Mas essa palavra do Senhor veio sobre a vida dela. E depois que passa o tempo que o profeta diz, aquela criança nasce, aquela criança já está no braço do pai e da mãe, aquela criança cresce, e o texto diz que numa certa feita ele sai com o pai, vai lá para o campo, e de repente uma dor de cabeça tremenda, ele fala para o pai já manda correr para a mãe: ó, essas coisas é com a sua mãe, dor de cabeça, deixa que mãe cuida, vai para lá, e ele vai até a sua mãe, e de repente eu acredito que já numa fase de adolescência, ele vai e morre. E aquela mulher chega em seu marido: olha, prepara uma jumenta para mim, eu preciso ir atrás do profeta, eu preciso falar com ele. E ele ainda fala: olha, mas hoje não é dia de culto, hoje não tem festa, o que é que você vai fazer com ela? Olha, deixa eu ir falar com ele. E aquela mulher sai, e quando está se aproximando do profeta, ele fala assim para Geazi: olha, está vindo a sunamita, vai lá falar com ela, pergunte se está tudo bem com ela. E o servo dele vai e fala com ela: olha, como que você está? Está bem? O marido, a criança, como que você está? Ela fala: está tudo bem. E corre até aquele profeta. Quando chega diante dele, ela se prostra diante dele, e o seu servo tenta tirar ela, e ele fala: não tire, ela está com a alma batida. Porém, Deus não me revelou a causa de sua angústia, mas ela está aqui. E ela fala para ele: olha, eu não te pedi nada, eu pedi que eu não fosse iludida, apenas isso. E agora o meu filho está morto. Preste atenção que Eliseu, ele é muito claro: olha, Deus não me revelou nada. O que você faria diante de uma situação como essa? Como que você estaria diante disso? Eliseu logo manda teu servo pegar ali o teu bordão, o teu cajado: olha, vá até lá, encoste naquela criança, e vamos ver o que acontece. E aquela mulher se recusou a ir quando o servo falou para Eliseu: olha, eu só saio daqui se você for comigo. E aquele servo saiu na frente correndo. E quando eles estão indo, o servo vem de encontro com eles e diz: olha, não adiantou nada. Não deu. O cajado não deu. Muitas vezes nós pensamos que as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que nós passamos, talvez outra pessoa não passe. Passamos por problemas, imaginamos que aquelas pessoas não estão passando aquilo que nós estamos passando. De repente você olha para o pastor Alexandre, fala: rapaz, que homem abençoado, e realmente é. Vê ele aqui sempre feliz, sorrindo, pregando, fazendo a igreja toda rir e ser edificado pela palavra. Talvez imaginamos que esse homem não tenha problemas na vida dele. Olhamos para o pastor Cláudio, um homem concursado, abençoado, dono da prefeitura. Não passa nada na vida desse homem, só bênção. Não sabemos às vezes aquilo que está vivendo o íntimo daquela pessoa, a luta que ela está passando. Não pelo fato de sermos pastores, de acharmos que podemos todas as coisas, somos limitados como um ser humano normal, temos os nossos momentos de privações. Pastor Milton sabe muito bem como que é isso. Um homem que enfrenta a luta e vai com o peito para frente, né, pastor? E vai chutando tudo, mas passa por tanta luta.
Como será? Davi, ele diz assim: olha, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo padecer, nem sua descendência mendigar um pão. Davi estava falando como um homem que estava sentado no trono, um homem que estava com uma visão de palácio, de reino. Preste atenção no primeiro personagem da história, Paulo. Paulo, ele fala totalmente o contrário. Olha, passei fome, passei frio, padeci, tive muitos momentos de privações. Quando eu pego esse texto de Coríntios, para aquele fanático religioso, para aquele falso religioso, a impressão que dá é que esse texto fala de uma pessoa ímpia, não fala de um cristão. Como que eu posso, de repente, trazer na minha mente um cristão passar por tudo isso? No mínimo, alguns falariam: olha, Paulo não vigiou, Paulo pecou. Como que ele pode descrever que passou naufrágio, apanhou tantas vezes, foi apedrejado, passou fome, e Davi fala que nunca viu um justo sequer mendigar um pão? Visões diferentes. Mas uma coisa é certa: os dois tinham a presença de Deus em suas vidas. Se eu tenho essa presença, eu consigo suportar. Eliseu, ele passa por alguns desafios nesta trajetória de sua vida. As pessoas, quando olham para você, elas reconhecem Cristo em suas vidas. É possível olhar para cada um de vocês e dizer: olha, esta pessoa é servo de Deus, é serva de Deus. Aquela sunamita sabia que Eliseu era um profeta de Deus, mas estava decepcionado pelo que tinha acontecido. Talvez Eliseu estava com o mesmo sentimento, porque Deus não estava falando com ele naquele momento. Ele não tinha uma resposta de Deus para aquilo que estava acontecendo. E a mulher vai até ele, e Jesus não revela. Será que Eliseu poderia inventar alguma resposta naquele momento? Poderia forjar algo de Deus para tentar aquietar o coração daquela mulher? Como você reagiria diante de uma situação como essa? Como será que você se comportaria diante de algo assim? Senhor, o Senhor não me disse nada. Como que eu posso resolver esta situação agora? Se eu sou guiado por Deus, eu vivo por Ele. Aleluia. Eliseu, na mesma hora, fala para Geazi: vai lá, pega o cajado, vá correndo, encosta naquela criança. E a mulher diz: olha, se o senhor não for, eu não saio daqui. E vai lá o profeta Eliseu com aquela mulher, e Geazi vem correndo. E quando chega diante dele, fala assim: Eliseu, vamos para o plano B, porque o A não deu certo. Talvez acabou a bateria do teu cajado, você não colocou para carregar, acabou a força desse negócio. Eu encostei nele e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Que plano nós temos agora? O que nós vamos fazer? E Eliseu começa a pensar: Senhor, o Senhor não me falou nada, e agora o meu cajado não funciona. Que profeta sou eu? Que homem de Deus eu sou? Eu não sei o que está acontecendo, meu pai. Imagina aquele paciente que vai no médico fazer um tratamento, e o médico dá uma receita para ele, e quando ele chega no momento do retorno ao médico, ele fala assim para o médico: olha, não deu certo nada que o senhor me receitou. Deu certo. Fiz um tratamento para calvície, caiu mais o cabelo ainda. Eu ainda vou no retorno ainda do médico, vou falar para ele: não deu certo.
O pastor está sabendo de algum milagre aí, mas ele vai ficar quieto, né, pastor? Vai chegar ainda, não desistir. Mas como que será que às vezes a gente encara essa realidade? Não deu certo. A pessoa chega aqui para o pastor Alexandre, ó, ora por mim, eu estou doente, pastor. Aí o senhor vai e ora com fé, uma semana depois a pessoa volta, pastor, o senhor orou, e continua doente. Ora de novo. Como será que você vai orar? Que palavras você vai usar? Será que palavras diferentes da que você usou na primeira oração? Será que você vai se dirigir de uma forma diferente a Deus? Como que você reage diante dessa situação? Não deu certo. Teve uma certa vez, eu era motorista de van alternativo aqui na cidade, e entrou uma mulher dentro da van chorando, e eu fico impaciente com essas coisas, meus irmãos. Eu, como bom servo do Senhor, não gosto de perder uma oportunidade de falar de Deus, ainda mais quando eu percebo que a pessoa não está no momento bom. E ali dirigindo a van, com tantos passageiros dentro da van, eu fui e perguntei para ela. Ela sentou na frente e falei, moça, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Desculpa, mas está me incomodando o teu choro. Um incômodo assim de sentimento, de querer fazer alguma coisa para tirar essa tristeza do teu coração. E ela perguntou para mim, você é o quê? Eu falei, eu sou servo de Deus, sou cristão. E se não tiver palavra, eu posso orar. Aí ela olhou para mim, então ora. E eu quero ver isso sair do meu coração. O fato que aconteceu é que meu filho nasceu com problema no coração. Ele tem 3 meses de vida e já fez 16 cirurgias. E eu acabei de sair do hospital com a médica dizendo que o meu filho não vai conhecer a minha casa. Sai daqui morto. O que você pode fazer para me ajudar? Que situação, pastor. E eu falei para ela, eu falei para você antes, o que eu posso fazer é orar. E pedi o contato de telefone para ela. Na época eu estava pastoreando a Betânia, a Dayana lembra disso. Coloquei a igreja inteira em oração, falei com alguns amigos meus pastores. Colocamos a igreja para orar. E uma vez por semana eu falava com ela, como que está o Davizinho? Mesmo jeito, pastor. Como que está o Davizinho? Mesmo jeito. E foi se passando 4 meses, 5 meses. E quando chegou no 5º mês eu perdi o contato com ela. E já não estava mais trabalhando com a van, comecei a trabalhar com o caminhão. E eu lembro que quando estava chegando próximo do 9º mês, eu consegui novamente comunicação com ela. E ela me ligou dizendo, pastor, o senhor ainda continua orando pelo meu filho? Eu falei, sim. Então reforce as orações. Meu filho estava, acho que internado aqui no Hospital Santos Dumont. Falou, ele está sendo transferido para o hospital em São Paulo, Hospital do Coração. E a médica falou que é a última chance, não dele ir para casa, porque ela continua com o mesmo pensamento, mas a última chance dele continuar vivo mais um pouco, porque ele vai morrer. Ele tem 5% de vida, não é chance, é 5% de vida. Ele está indo para lá para fazer a última cirurgia dele. Era uma sexta-feira, meus queridos. Eu já com o caminhão lá em São Paulo, cheguei em casa, chamei a minha esposa, falei, Dayana, a situação do Davizinho é essa. Eu não tenho mais o que fazer a não ser a última chance de ir pessoalmente naquele hospital e orar por ele. Vamos comigo. Porque até então eu só conhecia ela de ver ela dentro da van. Falei, eu não vou se você não for comigo. Eu peço autorização para ela e a gente vai. Com a minha carteirinha de pastor, graças a Deus a gente consegue entrar nesses lugares. E a minha carteirinha venceu. Eu tenho que fazer outra, né, pastor? Mas falei com a Dayana e a Dayana falou, não, nós vamos, lógico que nós vamos. Irmãos, eu nunca orei na minha vida como orei naquele dia. Eu saía meia-noite da minha casa para carregar o caminhão em São Paulo, trabalhava de madrugada, voltava. Eu fui, voltei e passei aquele dia inteirinho em oração pelo Davi. Falei, Senhor, faça alguma coisa. No sábado, peguei a minha esposa, peguei a mãe do Davizinho, fomos para aquele hospital. Ele estava na UTI e falei para ela, vamos continuar crendo.
A Dayana, quando entrou comigo naquele hospital e a gente viu aquele Davizinho, a gente teve que se preparar, né, colocar luva, tudo. A Dayana encostou o dedinho dela no dedinho da criança e aquele criança começou a sorrir. E a mãe começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? O nome dela é Ana Paula. Falou, nunca vi meu filho sorrir, é a primeira vez. E a médica assim do nosso lado olhando, eu perguntei para ela, posso ungir essa criança? Na hora a médica veio e falou para mim, jamais. Essa criança não pode pegar nenhuma bactéria dentro desse hospital. Se ela pegar, ela morre na hora. E virou para mim e falou, olha, de todas as crianças que estão aqui, a situação do Davi é a pior situação desse hospital. Meus queridos, uma situação terrível, que eu jamais quero voltar a viver. Porque em 2 horas que nós ficamos ali, nós vimos 3 crianças falecerem na nossa frente. E de repente, aquela mãe olhou assim para mim e falou, é meu filho, não é dela. Eu autorizo você a ungir ele. Faça com a luva, creia. E eu falei, diante da tua autorização eu vou fazer isso. E orei. E naquele momento que eu fiz aquela oração, eu sentia algo assim queimando dentro de mim, que eu olhei para aquela mãe com uma autoridade e falei, olha, Deus manda te falar assim, antes do Davi completar 1 ano de vida, ele vai estar dentro da tua casa e vai comemorar o aniversário lá com você. E naquele momento eu saí daquele hospital, peguei minha esposa, entrei dentro do carro, na hora eu comecei a pensar e falar com ela, por que eu fui falar isso? Meu Deus do céu, será que me deu aquele sentimento paterno, algum sentimento que eu falei, Senhor, já comecei a pedir perdão a Deus, Senhor me perdoa porque talvez eu lancei a tua palavra em vão, eu posso estar iludindo uma pessoa, eu não sei mais o que eu faço. Fui para casa com o coração aflito, pensando que tinha falado do Senhor em vão, e novamente perco o contato com aquela mulher. E de repente, passou-se 2 meses, e de repente a Ana Paula estava me ligando, ela ligou chorando, mas chorava, e eu falei, pronto, morreu, misericórdia. Falei, Senhor. Ela falou, pastor, a médica acabou de me ligar, pedindo para eu ir urgente para São Paulo. E semana que vem o Davi vai completar 1 ano de vida, e eu estou indo buscar o meu filho, ele está de alta. Deus honrou, meus queridos, Deus honrou. E depois daquele dia, o meu contato com ela foi só via rede social, Facebook. Foi maravilhoso vendo ela postando o primeiro aniversário do Davi. Passou-se mais 1 ano, estava lá Ana Paula postando 2º ano do aniversário do Davi. E de repente estava lá mais 1 ano, 3º ano do Davi. E aquela criança estava dentro de sua casa com sua família. Passou-se alguns meses. A Ana Paula coloca uma fotinha de luto naquele Facebook. Eu falei, Senhor, será que ela perdeu pai, mãe, marido? E fui falar com ela. E ela falou para mim, pastor Milton, olha, meu filho Davi está com o Senhor. Pastor Alexandre, quando ela me falou aquilo, eu falei, Senhor, por que isso? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Senti como se fosse meu filho. Nós oramos, o Senhor tirou do hospital. Uma criança que passou por 18 cirurgias. E com 3 anos vai embora. Confesso para os irmãos que fiquei numa situação de frustração tão grande. Decepcionado. Falei, Senhor, por que isso? Mas a Ana Paula estava tranquila. Não que ela não tinha um sentimento de mãe, mas ela conseguiu aceitar aquilo que eu não estava aceitando. Tem dias, meus queridos, que o céu, ele não vai se manifestar da maneira com que nós gostaríamos que ele se manifestasse. Vamos clamar, vamos orar, mas não vai acontecer daquele jeito. Mas nem por isso Deus deixa de ser Deus. E nem por isso você deixa de ser um homem ou uma mulher de Deus.
Você cumpriu aquilo que Deus queria que você cumprisse. O resto é dele. Não nos interessa. Às vezes nos frustramos sim diante de algo que não entendemos. Diante daquilo que nós não às vezes aceitamos da parte do Senhor. Mas Ele é Deus em nossas vidas, continua sendo soberano. Nós vamos continuar o adorando. Eliseu de repente está nessa situação, Deus não falou comigo, o meu bordão não deu certo. Ele entra naquele quarto com aquela criança, ele fecha a porta e começa a orar. Não tem resposta de Deus. Que situação, hein? Deus não falou com ele, o bordão não deu certo, ele ora, mas não acontece nada. Eu acredito que Eliseu estava tendo praticamente o sentimento que eu estava tendo diante do Davizinho. Então Eliseu, numa forma, Eliseu é um homem de Deus, um profeta do Senhor, não era um menino. Ele se deita em cima daquele menino. Tenta imaginar a cena, irmãos. Tenta imaginar aquela cena. Ele deita, estica os braços, a Bíblia fala que era boca na boca, olho no olho, mão na mão. Se fosse hoje a nossa realidade, a gente já estava chamando a polícia para ele, ó, tem um louco aqui em cima do meu filho, tem um maníaco aqui, mas ele estava consciente do que ele estava fazendo. Deus não falou, o cajado não deu certo, eu orei e não consegui ouvir a voz de Deus, mas eu tenho que continuar, porque eu sei que o meu Redentor está comigo. Maturidade na vida cristã. Olha, não estou sentindo, não vou fazer. O cristão não anda por sentimento, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. E de repente, Eliseu fazendo tudo isso, ele não desiste. Senhor, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor vai me dando uma chance de te conhecer um pouco mais. Aleluia. Algumas vezes Deus ele pode ficar em silêncio, ou algumas vezes ele vai até falar, mas talvez a resposta dele vai ser não. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Não é possível, meu filho, não é possível. Isso não significa que você foi derrotado, isso não significa que você perdeu a batalha. Aleluia. Isso não vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque isso não diminui o poder de Deus, nem diminui a unção que Ele derramou sobre mim, sobre a tua vida. Deus continua sendo Deus sobre nós. A Bíblia fala que Filipe estava pregando numa cidade, aleluia, em Samaria, e a cidade ela atendia unanimemente a sua palavra. O lugar que estava tão bom, as pessoas ouvindo, sendo enriquecidas, de repente o Espírito Santo fala para ele, olha, sai daqui Filipe, vai para um lugar meio deserto. Aí Filipe, mas que história que é essa? O povo aqui está ouvindo, Deus está fazendo milagres, as coisas estão acontecendo, e o Senhor está pedindo para um lugar meio deserto. Manda outro, manda o diácono, o presbítero, manda o pastor Milton que está aposentado, já está tranquilo aí, como diz o burro na sombra, né? Deixa eu trabalhando aqui em paz. Mas o Espírito Santo fala, não, é você que vai. E tá bom, eu vou. Aí de repente fala para ele, tem uma carruagem aí, ó, corre atrás dela. Imagina Deus mandando eu correr, é só milagre, né, pastor? Mas às vezes Deus manda a gente fazer isso. E Filipe vai, encontra aquele homem, começa a perguntar, o que você está lendo aí? Está entendendo alguma coisa? Ele fala, não estou entendendo nada, não tem quem me explique. E de repente ali vira um culto, o Filipe começa a explicar para ele a palavra do Senhor, e de repente tudo aquilo se transforma numa igreja. Ali houve palavra, houve conversão, houve batismo e depois separação. Coisa de igreja, né, irmão? Só por Deus, viu? Filipe foi para um lado, ele foi para o outro, mas tudo aconteceu diante da vontade do Senhor. E isso às vezes não é fracasso, não é porque você errou. Deus é Deus. Às vezes a nossa recuperação, ela pode parecer lenta, mas faz parte do processo do Senhor. Aleluia. Oração não funcionou, bordão não funcionou. Que tipo de profeta eu sou?
Que tipo de crente eu sou? Às vezes a gente se acha de uma maneira tão assim, sabe, insignificante. Certa vez estava conversando com esse pastor que eu falei no começo do culto, e uma pessoa estava chorando e entristecida, mas chorava de uma maneira tão forte. E o que está acontecendo que você está chorando? Olha, o que eu posso fazer? Vamos orar. Eu falei, pastor, o Billy morreu. Na mesma hora comecei a pensar, Senhor, quem é Billy? Meu pai é filho, esqueci, não sei quem é. Será que é o filho? Será que é o pai? Será que é o irmão? E não sabia como tirar isso daquela pessoa. E falei, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. E falei, olha, quem era o Billy? Eu não ia falar isso para ela, né? Mas eu estava assim, Senhor, quem é Billy? Misericórdia, Billy Graham, sei lá, Billy Jean. Meu Deus do céu, quem é Billy? Falei, Senhor, me ajuda. Eu já estava sentindo um fracassado, um pastor miserável. Não conheço nem as pessoas que andam comigo. E comecei a tentar tirar deles o motivo. Olha, mas aí me diz assim, como que Billy morreu? E a pessoa falou, olha, morte natural. Falei, Jesus, morte natural. Falei, e quantos anos tinha Billy? Falei, ele tinha 12. Falei, Jesus, morte natural com 12 anos. Falei, como que você descobriu que Billy morreu de morte natural? Eu levei no veterinário. Falei, era um cachorro, irmãos. Falei, meu Deus do céu. Eu não sabia que era o cachorro da pessoa e chorando. Falei, Senhor, eu já estava me sentindo a pior das pessoas na face da terra. E falei, Senhor, ainda falei, olha, foi com o Senhor, Deus levou, deixa Deus levar. Está melhor que a gente. E a gente vai chegar lá um dia. Se encha de esperança. Meus queridos, Deus é maravilhoso. Passei um pouquinho da hora, né, pastor? Desculpa aí, nem vi o relógio. Como é que você tem lidado com as tuas frustrações? Como Deus tem cuidado da tua vida? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Pastor, toca uma bateria para a gente lá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria terminar essa mensagem com uma canção e queria desafiar você. Talvez esteja acontecendo coisas na tua vida que você não entende. Talvez até que você não concorde. Eu falei, Senhor, eu estou frustrado, decepcionado, não com Deus, não estou falando com Deus, às vezes com a gente mesmo. Eu queria fazer tal coisa e fracassei. Senhor, eu estou passando por tanta aprovação. Me ajuda. Eu sempre digo que eu não oro por você, eu oro com você. Se você quiser vir até aqui ao altar, dobrar teu joelho, pedir a Deus que te dê mais oportunidades de estar vivendo e vencendo, rompendo em fé. Nós vamos orar junto. Senhor, já orei, não deu certo. Peguei o cajadinho lá e não deu certo. O Senhor não falou comigo. Quem sabe Deus está te falando hoje, olha, estou cuidando de cada momento de tua vida. Tem cuidado dos seus sentimentos também. Talvez a tua luta seja na área da saúde, na área financeira, na área sentimental, não sei. Deixa Deus trabalhar na tua vida, tenha fé. Ao decorrer dessa canção, se você quiser vir, vem, se não quiser, pode ficar aí mesmo. Aí deixa Deus trabalhar na tua vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e
A cada dia vou viver rompendo em fé. Creia nisso. Que a cada dia você viva rompendo em fé, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que você possa crer em nome do Senhor Jesus, em tudo aquilo que o Senhor falou nos nossos corações nessa noite, com esse poder e essa autoridade.